nós escutamos o início do livro de Jonas, o chamado de Deus para que Jonas pregue na cidade de Nínive, que era a capital do Império Assírio, portanto, uma cidade pagã. Não era uma tarefa fácil, já que os ninivitas sequer tinham a mesma fé que os judeus. Os ninivitas, assim como todos os outros povos, eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Como, aliás, também aqui no navio, durante a tempestade, o texto diz que cada marinheiro rezava para o seu próprio Deus. Então, Deus manda que Jonas vá à cidade de Nínive para dizer que a sua perversidade subiu até a presença de Deus, que Deus vai destruir a cidade se eles não se arrependerem, se eles não se converterem, se não fizerem penitência. É uma tarefa bastante difícil pregar a conversão, o arrependimento, a penitência a pessoas que sequer creem no único Deus verdadeiro. E Jonas então tenta fugir de Deus, fugir da sua missão, fugir da sua vocação. E, no entanto, Deus vai buscá-lo. Como diz o Salmo, não é possível ocultar-se da face de Deus. Aonde nós vamos, Deus está conosco. Se subo ao céu, se me prostro no abismo, eu te encontro lá. Então, Jonas tenta fugir da sua vocação, da sua missão, do chamado de Deus, mas é impossível. De modo que ele terá que fazer aquilo que Deus manda, exercer o seu ministério profético na grande cidade assíria de Nínive. No Evangelho, nós encontramos a parábola do bom samaritano. A pergunta que aquele mestre da lei faz a Jesus é a mesma que o jovem rico fez. Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus responde para o jovem rico: cumpre os mandamentos. Aqui, como São Lucas diz que aquele mestre da lei fez essa pergunta para colocar Jesus em dificuldade, então Jesus pede que ele mesmo responda o que está escrito na lei. E aquele mestre da lei responde de maneira correta: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência. É o primeiro mandamento, que resume os 3 primeiros: amar a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo, que resume os outros 7 mandamentos. O próprio Jesus teria respondido assim quando alguém lhe perguntou qual é o maior mandamento da lei. Lembrando que os judeus observavam 613 leis. Ainda hoje os judeus ortodoxos observam esses 613 preceitos da lei. Então, quando perguntam a Jesus qual é o maior mandamento, eles estão considerando não apenas os 10, mas todas essas leis, prescrições, normas. Amar a Deus e ao próximo.
é a mesma resposta que o próprio Jesus deu quando essa pergunta lhe foi feita. Então, para receber em herança a vida eterna, em outras palavras, é preciso cumprir os mandamentos, é preciso amar, como São Paulo depois vai ensinar também, que o amor é a perfeição da lei. Quem ama cumpriu plenamente a lei. Mas então aquele homem, para se justificar, ora, se ele sabia a resposta, porque então fez a pergunta a Jesus? Ele questiona quem é o meu próximo, porque também havia entre os judeus esse debate. Para os fariseus, o próximo era apenas quem era fariseu. Por exemplo, quem pertencia ao meu grupo, à minha seita, digamos assim. Ou só os judeus, não os pagãos. E Jesus, contando a parábola do bom samaritano, inverte a pergunta. A pergunta não é quem é o meu próximo, mas eu sou próximo de quem? De quem eu me aproximo para me tornar próximo dele. Ou seja, eu devo tomar a iniciativa de amar à medida em que eu me aproximo, à medida em que eu tomo a iniciativa de amar, então eu me faço próximo. Assim como Deus se fez próximo de nós, assim como Deus se aproximou de nós, nos amou primeiro, tomou a iniciativa. Os padres da igreja sempre viram nessa parábola do bom samaritano uma imagem daquilo que o próprio Deus fez por nós. O bom samaritano é Jesus, que desce de Jerusalém para Jericó, ou seja, que desce do céu para a terra, e que encontra o homem caído, o homem que foi assaltado pelo demônio, que foi espancado, lhe foi tirada a sua dignidade, lhe foi tirada a graça, a dignidade de filho de Deus. E Jesus, aqueles dois primeiros que passam, representam o Antigo Testamento, que não é capaz de comunicar a graça da salvação. Então vem Jesus e nos leva para a hospedaria, que é a igreja, derrama óleo e vinho, que simbolizam o Espírito Santo, e também a Eucaristia, o seu sangue derramado na cruz, depois as moedas, que alguns padres, as duas moedas, que alguns padres interpretam como sendo um símbolo da humanidade e da divindade de Jesus, as suas duas naturezas, e confia aquele homem aos cuidados daquela hospedaria, que simboliza a igreja, até a sua volta. Enfim, o fato é que então a parábola nos mostra justamente que, assim como Deus nos amou, se aproximou de nós, nós devemos também amar, nos aproximando, tomando a iniciativa de ir ao encontro das pessoas. Em outras palavras, é aquilo que depois Jesus resume na última ceia. É o mandamento novo de amar assim como Ele nos amou. Assim como Ele fez conosco, nós devemos fazer também com os outros. Não esperar que os outros sejam bons conosco para então nós sermos bons com eles. Não esperar que o outro seja simpático comigo para que eu seja simpático com o outro. Não esperar que o outro me faça algo de bom. Ou também ao contrário, se o outro me faz o mal, eu lhe pago o mal com o mal. Tomar eu mesmo a iniciativa de agir movido pela caridade de Cristo, que nos impele, que nos constrange, que nos move. Então, ser movido pelo amor de Deus, não reagindo àquilo que os outros fazem conosco, mas
sendo movidos pelo amor de Deus. Então vamos pedir a Jesus que nós aprendamos essa lição de amar assim como nós somos amados, de nos aproximarmos assim como Deus se aproximou de nós. Amém.